Olá, bom dia a todos, um ótimo dia para você. E hoje eu tenho uma questão, uma pergunta para você. Você acha que vai herdar o reino de Deus? E aí? A palavra de Deus nos diz algumas coisas que nós devemos cumprir, que nós não devemos nos enganar quanto a herdar o reino de Deus. Que pessoas que cumprirem algumas coisas, pessoas que fizerem a vontade de Deus, herdarão o reino de Deus. E aí, você sabe quais são essas coisas? Nós sabemos que são todas as coisas que o Senhor aqui ordenou pela palavra dele. Mas há passagens bíblicas que são mais enfáticas e dizem com todas as letras o que precisamos fazer, deixar de fazer, para herdarmos o reino de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus lá em Jeremias não. Em Mateus capítulo 7, no versículo 21, diz assim: Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não é todos aqueles que se dizem religiosos, aqueles que se dizem cristãos, aqueles que chamam pelo nome do Senhor, não são todos esses que herdarão o reino de Deus. Não basta congregar, não basta ler a Bíblia, não basta ser quem quer que seja, com nome, renome, que fale de Deus. Isso não basta. O que vai nos fazer entrar no reino de Deus é obedecer. Não é? É o que? Fazer a vontade de Deus. Olha o que diz a palavra mais adiante, eu estou nos evangelhos, né? Isso aqui é após a vinda de Jesus, é com todas as letras o que nós precisamos fazer ou deixar de fazer para não nos enganar no grande dia, achando que herdaremos o reino de Deus, se porventura nós não nos arrependemos de algumas práticas e deixarmos de fazê-las aqui, agora, hoje. Olha o que diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, no versículo 9, a partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Aqui já começa a primeira, né? É a primeira enumeração de quem não herdará o reino de Deus. Nós sabemos que temos que fazer a vontade do Pai para herdar o reino de Deus. E aqui há algumas, vamos dizer assim, algumas enumerações diretas sobre algumas nomeações, né, diretas e algumas práticas daquele, na verdade, que não herdará o reino de Deus. Então, se algum de nós cometer essas práticas, nós não herdaremos o reino de Deus. E se porventura cometemos, ou estamos cometendo, ou viermos a cometer, que haja imediatamente o arrependimento verdadeiro. E o Senhor é justo, fiel e vai te perdoar. E aí então você não peques mais, não cometa mais este erro. Porque do contrário, o Senhor, ele vai ter uma conversa muito séria com você e se continuar assim, você não herdará o reino de Deus. Olha o que diz mais no capítulo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, ou seja, que praticam, né, que têm práticas sodomitas. E aí, para quem quiser conhecer mais, pode aí fazer um estudo, procurar. Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Ou seja, muitos têm sido tudo isso. Ou algum desses itens.
Muitos têm se enquadrado perante a lei, vamos dizer assim, em algumas dessas questões, têm se embaraçado com isso. E nós temos que estar atentos com relação a isso, porque a vida eterna é para sempre. Nós não sabemos o dia que nós vamos partir daqui, então comecemos hoje a tomar providências sérias, a ter uma conversa com o Senhor e ver onde nós estamos errando, porque nós queremos herdar o reino de Deus. E tem que ser uma entrega de coração, não são de palavras. Não é o falar aqui que vai mudar, é o Espírito Santo que vai fazer a obra em cada um de nós. Mas tem que partir de nós, tem que vir do nosso coração, o arrependimento verdadeiro. E aí então nós começamos a andar com o Senhor. O Senhor sonda o nosso coração, Ele sabe aquilo que tem dentro do nosso coração, se é verdadeiro ou não, se nós estamos mentindo ou não. E aí diz, e é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O que é isso? Ou seja, você tem uma saída. Você pode mudar tudo isso, você pode herdar o reino de Deus, porque você foi justificado, você foi lavado, você foi santificado pelo Senhor Jesus. Ou seja, a morte do Senhor Jesus Cristo foi para isso, foi para que você tivesse essa chance e viesse a ter um particular com o Senhor, de se arrepender dessas práticas. Se arrepender e Ele vai te perdoar e você andará em novidade de vida, ou seja, você não mais cometerá isso, você vai fugir disso, você não vai querer cometer isso. Por quê? Porque você quer herdar o reino de Deus e você não sabe o dia que você vai partir desta terra. Você pode partir para o reino de Deus ou pode partir para um outro lugar, que nem preciso aqui mencionar. Para aqueles que acreditam na palavra de Deus sabem que o outro lugar se chama inferno. Então, que nós venhamos ser vigilantes com relação a isso. E a palavra de Deus ainda fala mais um pouquinho. Olha lá e fala em outras partes, Eu aqui delimitei algumas passagens mais enfáticas para mostrar para vocês. É claro que o estudo aqui, ele vai horas, vai muito tempo. Então, eu só estou mostrando aqui algumas passagens para que a nossa mensagem não tenha o intuito aqui de ser muito longa. Mas, enfim, vamos lá para Gálatas, o livro de Gálatas. Deixa eu chegar lá. Gálatas. Deixa eu ver aqui que eu deixei marcadinho. Eu tô procurando a passagem aqui exata para você. Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 16. Eu vou ser um pouquinho mais rápida aqui, tá bom? As obras da carne e os frutos do Espírito. Aqui o apóstolo Paulo vai comentar, sobre as obras que são da carne e que são do Espírito. Ele vai dizer que o Espírito e a carne estão em constante luta. Nós somos carne e nós somos Espírito. Aquele que quer herdar o reino de Deus, aquele que quer fazer a vontade do Senhor, ele deve ter como predominância as obras do Espírito. Ele não deve se deixar levar, para agir conforme a carne. E aí vão lá. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você andar em espírito, você não vai cumprir a vontade da sua carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, eles são contrários e são inimigos, a carne e o espírito. Para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, talvez todas essas palavras, todas essas práticas, você já conheça, já sabe a definição. Mas eu trouxe aqui algumas, ó. Lascívia, não é? O que é lascívia? Muitos hoje cometem esse pecado, ou seja, da sensualidade. Não é? Deixam a sensualidade predominar. E aí nós vemos muito, né, nas mulheres, não é? Muitas mulheres deixam a sensualidade, né, ser preponderante. E também, além da sensualidade, também a luxúria, né? Em ostentar muitas coisas, ostentar coisas. Isso tudo é lascívia. Porfias, que a palavra aqui traz, são competições, não é? São disputas, concorrência. Não é concorrência de mercado, não é concorrência de algo que você tem para vender, não é uma competição, não é lá de corredores, de Fórmula 1, de futebol, não. A concorrência é aquela do coração. É se você tem algo, comprou algo, eu preciso comprar algo melhor. Eu preciso me vestir melhor. Eu preciso ser melhor. Ou seja, eu estou concorrendo com as outras pessoas. Eu preciso sempre ser melhor. As minhas coisas têm que ser melhor. O que eu falo tem que ser melhor. O que eu penso tem que ser melhor. Não importa nada da palavra de Deus. Não importa se é conforme a palavra de Deus. Não é? Tem que ser melhor. Eu tenho que ser. Então, isso é porfias. Nós também temos ali, emulações, tá bom? Emulações. Isso tudo, essa competição, tudo são emulações. As porfias são as contendas, não é? As discussões. Tem pessoas que adoram discutir. Tem pessoas que adoram uma polêmica. Tem pessoas que dão, não é como o ditado fala, dão um dedo para entrar, não é? Numa polêmica, numa discussão, em discutir mesmo, não é? Não é você conversar, é discutir. Então nós temos que nos afastar disso, porque isso é obra da carne. Nós temos que ver o que nós estamos fazendo dessas coisas, não é? Se são muitas delas, poucas, enfim, que seja uma delas. Nós temos que nos livrar delas, porque nós temos que andar em espírito. A palavra de Deus diz ali no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Seguindo ainda, vamos seguir aqui a palavra de Deus aqui que diz no versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. O que é o amor? O amor é conforme o que o Senhor nos orienta, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o amor. Caridade, que algumas também traduções trazem. Gozo, né? Ter prazer nas coisas, ter alegria de fazer as coisas. Paz, né? A paz que o Senhor nos dá, aquela tranquilidade, aquela paz na alma, no espírito. Longanimidade, sendo paciente, não é? E sabendo esperar. Sendo benigno, benignidade, né? Ou seja, fazer o bem às pessoas, não é? Deixa eu ver, a bondade, né? Que aqui também vem trazendo, né? O ser bom, uma pessoa boa, né? A benignidade aqui tem muito a ver, a benignidade tem muito a ver com o caráter, né? Ter um bom caráter, né? Uma pessoa de caráter, uma pessoa de palavra, uma pessoa de confiança. Fé, né? Você já sabe o que é fé. A mansidão, né? Ser manso, ou seja, ser calmo, ser tranquilo, é manso. Temperança, não é? Saber o que? Temperar, equilibrar, ter domínio sobre si mesmo, ser prudente. Isso é ter temperança, tá bom? Que o Senhor venha falar mais com você, que venhamos todos nós nos examinar e ver onde nós temos tropeçado, onde nós temos caído, porque eu creio que todos vocês aí que me assistem, que se interessam, né, pela palavra do Senhor, que buscam ao Senhor, querem herdar, não é, o reino de Deus, ou seja, querem ser salvos, né? Sendo salvo, herdarão o reino de Deus. E para herdar o reino de Deus, nós precisamos estar atentos a essas práticas que são muito comuns nos tempos, desde que o mundo é mundo, são comuns, e nós temos que nos atentar. E muitas vezes
esta parte esquecida, né? Nós nos deixamos levar, deixamos a carne predominar sobre o espírito. E aí então vem todas estas obras da carne que não edificam, ao contrário, vão nos fazer retroceder e vão nos distanciar do Senhor. Que nós possamos andar em espírito, que nós venhamos então praticar a bondade, o amor, a fé, a mansidão, a temperança, a benignidade, que nós venhamos então dar lugar às obras do espírito e refutar as obras da carne, para que elas não venham prevalecer, né? Porque é muito fácil nós nos deixarmos levar por alguma daquelas coisas ali que são obras da carne. É muito fácil, né? Por isso que a palavra de Deus nos orienta que nós devemos passar pela porta estreita, não é? Tem outros casos aí que nós poderíamos aplicar a porta estreita, mas aqui é um caso, não é? Nós temos que passar por esta porta estreita, ou seja, nós temos que lutar contra a nossa carne para não deixar ela prevalecer, não deixarmos então vir a pecar e cometer práticas que não agradam ao Senhor, que são da carne e que nos farão perder aí a nossa herança. Não é? Nós não vamos herdar o reino de Deus, e isso é uma coisa muito séria que nós temos que pensar, porque nós não sabemos quando, nem dia, nem hora que nós vamos sair daqui, nós vamos partir deste lugar, dessa terra. Que comecemos hoje a pensar nisso, que comecemos hoje a nos disciplinarmos conforme a palavra de Deus, a nos corrigirmos diante do Senhor, que o Senhor venha nos ajudar, que venhamos pedir a Ele ajuda, não é? Para que tenhamos força, sabedoria, para deixar o Espírito predominar, que nós venhamos ser calmos, que nós venhamos ser temperados, que nós venhamos ser prudentes, não é? Que nós venhamos ser mansos, e que o Senhor fale mais ao teu coração, em nome de Jesus, e até uma próxima mensagem, se Ele assim permitir.